Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à quinta semana de Engenharia de Riscos da Chubb. Dando continuidade, hoje é o terceiro dia, né, de palestras aí, contando com o nosso parceiro aqui, que é o Felipe, da Scope, fabricante de sprinklers. Daqui a pouco ele vai começar a fazer a palestra dele. E antes a gente vai, como a gente está fazendo em todas as apresentações, a gente está passando nosso vídeo de centro de treinamento lá nos Estados Unidos, onde todos os engenheiros da Chubb são treinados em temas diversos, como sprinkler, detecção de fumaça, dentre outros sistemas. É interessante para vocês conhecerem, qualquer coisa acessem o site, que sempre a gente coloca aqui pelo chat, tá? Mas isso daí, pode soltar. Você está com o Daniel Covecchio. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Bom, legal. Bom, pessoal, a palestra que a gente vai ter agora é do Felipe Decorte, da Scope. Ele vai comentar sobre a qualidade oculta dos sprinklers, tá? O Felipe ele é sócio e diretor executivo da Scope, fabricante nacional de sprinklers certificados, o LFM e a BNT. Carioca com mestrado em Engenharia Mecânica pela PUC Rio de Janeiro e MBA pelo IBMEC, e atuando há 15 anos no mercado de sprinkler com especialidade em certificação. Também é autor do livro Planejamento e Gestão Estratégica pela FGV Rio de Janeiro. Felipe, está com a palavra, obrigado pela sua participação. Para o pessoal, coloca as perguntas no chat, por favor, que a gente, no final da apresentação do Felipe, a gente faz as perguntas para ele, tá? Felipe, aqui em cima tem o compartilhar conteúdo. Eu acho que você consegue compartilhar a sua apresentação. Aqui. Aí, tá vindo. Foi, né? Aparece essa imagem aqui. Isso. Coloca em modo apresentação, né? Vai ficar Oi? grande na tela. Aí, pronto, já tá. Show. Bacana.
tá? Obrigado, Marco. Tá, Obrigado. eu vou para a reunião então e mais tarde eu volto. Vamos ver se eu consigo voltar. Obrigado. Ok. Então tá bom, gente. Eu não tô, Marco, eu não tô vendo quantas pessoas tem aí, só para eu saber para quem eu tô falando, pelo menos a quantidade. Estamos com 49 pessoas. Ok, gente. Eu quero agradecer aqui a Chubb esse convite. Muito bacana receber o convite de uma empresa desse porte. Nós, da Scop, que somos uma empresa pequena, fabricante aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Enfim, muito bacana também essa apresentação de abertura deles. Eu tive a oportunidade de ser apresentado a esse espaço deles pelo Cícero Aidar, da Chubb, usando essa ferramenta do Webex. Isso é muito bacana, porque mostra como é que esse mundo digital está rompendo fronteiras. Isso era inimaginável no passado. Essa era uma área, me parece que é uma área de treinamento específica para a engenharia da Chubb, e isso está sendo aberto para cursos também online, usando o espaço. Isso é o mundo digital aí nos ajudando a fazer avançar mais no nosso interesse, que é do conhecimento na área de proteção contra incêndios. A Scop começou há 7 anos a atuar nessa área. A gente deixou tudo que era papel. Hoje a gente tem praticamente 300 conteúdos no site e a gente viu isso avançando devagar e avançando rapidamente durante o período da pandemia. Então isso é muito bacana, poder estar fazendo esse tipo de reunião, vendo esse espaço deles lá nos Estados Unidos e podendo conversar com vocês. Pelo menos fazer aqui essa apresentação. Não é uma conversa, mas uma apresentação. Enfim, meu nome é Felipe Decour, eu hoje comando a Scop. A Scop é uma fábrica que tem 45 anos, foi fundada em 1977. Ela está fazendo hoje 40 anos de parceria de certificação com a BNT, 9 anos com a UL e 10 anos com a FM. Nesse ano a gente completa 10 anos em que a gente certificou o nosso primeiro sprinkler na nossa linha JCR na FM e a gente vem mantendo essa certificação, que é um desafio tão grande quanto obter. Eu gostaria de registrar isso porque é exatamente esse histórico, né, de avanço das normas, do processo industrial, do mercado e do conhecimento que faz com que a gente possa conversar hoje ou apresentar esse assunto. Né? Alguns talvez já tenham visto a qualidade oculta dos sprinklers certificados, que é bem interessante. Eu vou conectar aqui algumas situações entre o mundo real, vamos dizer assim, as premissas para qualidade em sprinkler e como é que isso acontece na fábrica e o que é a qualidade oculta. Né? Então, só para chamar a atenção de uma pesquisa que a gente fez aí também no meio digital, a Scop, atualmente, dentre as empresas certificadas no mundo pela FM, ela é a única no hemisfério sul. Tá? Eu acho que isso para a gente é um motivo de orgulho, e eu sempre digo que deveria ser um motivo de orgulho para todos nós do mercado. Podemos ter no Brasil a única fábrica com certificação FM na parte sul do planeta. Enfim, são poucas empresas, né? Vamos lá. Eu faço aqui, já adianto aqui aos mais detalhistas, que eu vou fazer aqui uma pequena simulação de uma situação numa edificação, para a gente chegar, na verdade, ao número que eu quero mostrar para vocês, qual é o tamanho da confiabilidade que um produto sprinkler deve ter. É claro que quando eu falo do produto, deve ser entendido o sistema, né? Porque o sprinkler vamos dizer assim, é o botão de acionamento do sistema. Vou falar só do produto e vou entrar no processo fabril, mas eu vou partir dessa pergunta para caminhar por essa apresentação. Né? Qual é a dimensão do risco que você deseja tomar ou repassar para o seu cliente? Se a gente pudesse não passar risco, a gente não passaria, mas não passar risco torna-se quase inviável, né, financeiramente. Então a gente tem que, e acho que tem muito especialista aqui, que sabe que isso pode de uma certa forma, aí, com a ajuda da ciência, da matemática, da física, do conhecimento, fazer algum cálculo desse risco. Eu quero fazer aqui uma simulação quase laboratorial. Vocês vão ver que não é uma situação completamente real, mas eu uso alguns subterfúgios para chegar a uma medição do que seria o grau de confiabilidade nos sprinklers. E aí vou caminhando, vocês vão entender ao longo da apresentação. Então aqui eu digo o seguinte, vamos fazer algumas contas básicas. Deixa eu ver se eu consigo mexer nessa telinha aqui. Algumas contas básicas para tentar quantificar esse risco e caminhar para o processo fabril de um sprinkler certificado.
Tá? Então, a situação de análise, né, a situação que eu criei, hipotética, será numa edificação de médio porte com 800 sprinklers fator K 5.6. E aqui eu já chamo logo a atenção que tanto faz para minha análise se é K 5.6, se é 11, se é 8, se é 25, 22, 28, 34. A filosofia para a certificação de sprinkler que eu vou apresentar é uma só. Então, vou dar alguns parâmetros. O primeiro é essa edificação. Esse número de 800 sprinklers vai servir como referência, por exemplo, para eu dizer que um sprinkler em 800, é importante ter essa noção, é 0,12%, né, em quantidade de sprinklers. Um segundo parâmetro que eu vou usar é o flashover. Né? Me parece que o público aqui ele pode estar muito misturado entre pessoas muito especialistas ou pouco especialistas, que esse evento está bem aberto. Então, assim, vamos considerar que o flashover é um momento onde, após o calor e o fogo ter iniciado, algumas bolhas de ar foram se aquecendo, por exemplo, dentro de um sofá, né, dentro de uma mesa, cortina, enfim. E em determinado momento, essas bolhas elas ganham o fogo e potencializam o incêndio. Então, o que a gente quer evitar esse primeiro momento da grande potencialização do incêndio, chamado flashover. Aqui eu estou usando um parâmetro de 1 minuto e 30 segundos, muito específico, baseado numa experiência que a Associação Brasileira de Sprinklers vem fazendo há pelo menos uns 4 ou 5 anos, que é o Side by Side. Depois eu posso explicar melhor para quem não souber, mas também podem encontrar essas experiências no YouTube. E essa é uma referência do tempo de flashover na experiência do Side by Side da BSPK. Outros 2 parâmetros importantes. O tempo de operação de um sprinkler com resposta padrão, um bico que tem, por exemplo, um bulbo de 5 milímetros, né? SR de Standard Response, ou um bulbo, por exemplo, de 3 milímetros, que é o de resposta rápida, que vai atuar, vai estourar, né? Com aproximadamente 15 segundos. Então, são parâmetros aqui quase laboratoriais para a gente simular as situações didáticas para vocês entenderem o número que eu vou alcançar. Enfim, nossa meta aqui, nesse simulação que eu estou fazendo, nessa análise, é evitar o flashover. Então, a minha pergunta é assim, meio doida, mas assim, quantos sprinklers eu aceitaria que eu rompesse e depois nenhum outro poderia falhar? Já sei que vocês têm uma resposta na cabeça, mas vamos fazer só uma continha para ficar curioso o assunto, né? Então, como é que eu faço isso? Se eu pegar o tempo de flashover, eu quero evitar que os sprinklers não funcionem a ponto do flashover acontecer. Então, se eu dividir o tempo do flashover, por exemplo, pelo tempo de operação de um sprinkler resposta rápida, né, o tempo do flashover ele daria tempo para estourar 6 sprinklers. Mais uma vez, peço paciência aqui, que isso é uma simulação. A gente não tem, num foco de incêndio, 6 sprinklers acumulados ou em fila esperando para entrar na sua hora de atuar. É só uma simulação, vocês vão entender o número no final, que é mais importante do que isso. Então, se no 6º sprinkler já está no flashover, eu diria que minha paciência vai ser para 5 sprinklers não funcionarem em 800, que já é uma coisa meio doida. Mas, enfim, se eu admitir isso, eu estou dizendo que é o seguinte, nesse universo de 800 sprinklers, eu admito que possa ter falha em 0,60% desse universo. Tá? Esse número já passa a ser importante. Seria assim, o máximo de falha, nessa minha hipótese, meio doida, de que eu aceitaria. Se fizermos a mesma simulação agora para o sprinkler, o SR, lembrando, é o resposta padrão, de Standard Response, como ele demora mais a atuar, o limite tem que ser mais curto. Né? Então, na verdade, fazendo aquela conta, eu chego a 3 sprinklers, então o máximo que eu admito é que no segundo sprinkler tem que funcionar. Então, repetindo aqui, como um sprinkler equivale a 0,12% do universo de 800, a minha margem de falha que eu admitiria é 0,24%. Então, se eu inverter essa margem de falha em confiabilidade, na verdade, eu estou dizendo o seguinte, nesse universo de 800, seja 800, 500, 1.000, 10.000 sprinklers, né, eu tenho que ter uma confiabilidade acima de 99%. Nessa simulação meio doida, você vê, por isso que esse número é importante, não faz muita diferença. Na prática, no mundo real,
só se eu tivesse um salão com muitos sprinklers para ter algum tipo de abertura para falha de sprinkler. Mesmo assim, você não controla a direção do fogo e não sabe em que momento eles vão abrir. Se eu tiver uma sala como a que eu estou agora, eu só tenho um sprinkler. Então, essa conta já não serve. Se esse sprinkler não funcionar, ele já compromete tudo em volta, né? Então, eu fui muito bonzinho em chegar nesse fator, né? E vejam que, na média, o sprinkler tem que ter uma confiabilidade de 99,58%. Para vocês, alguns que talvez trabalhem com data center, isso é padrão de confiabilidade data center Tier 1, Tier 2, Tier 3, não sei. Certificação de alto nível de data center. Por que isso? O sprinkler está ali para funcionar. Ele está ali para segurar o foco de incêndio. Ele não está ali para combater, né? Se a gente sabe que, para quem não sabe, se o fogo começa, é bom que você saia do local em no máximo 4 minutos. Né? 4 minutos é muito pouco tempo. Um bombeiro rápido chega em 10. Então, 4 minutos é pouco. Né? O sprinkler ele tem que funcionar logo no começo para que ele possa alargar esse tempo e dar tempo às pessoas ou ao que possa ser salvo, né? Principalmente as vidas humanas, mas também patrimônios e uma empresa do risco de parar de funcionar. Se ele não funciona logo os primeiros, o sistema não serve mais para nada. Isso também serve para gás, que protege sala limpa, enfim, para todos esses sistemas. Então aqui eu fiz uma simulação para um flashover de 1 minuto e 30. Eu fui um pouco mais paciente e dobrei o tempo de flashover para 3 minutos. Talvez alguns estejam pensando, isso é um pouco mais real, 3 minutos, 3 minutos e meio. De fato, 1 minuto e meio foi para uma situação laboratorial, do side by side, mais real 3 minutos, 4 minutos. Ainda assim, a gente está numa faixa de 99%. E o que eu posso garantir a vocês é o seguinte, não existe uma fábrica que calcula o seu processo, né, para ter 99%, ou 98%, ou 97%. Você tem que trabalhar para ter 100%. Você tem que colocar no mercado, liberar da fábrica produtos com 100% de confiabilidade. Né? Ou pelo menos buscar isso, ter processos que garantam isso. Né? E, além disso, existem os riscos do transporte, o risco do instalador, que eu posso falar um pouco aqui também, que tem um risco de instalação grande, em comprometer, né, a certificação de um sprinkler. Mas, enfim, a minha primeira conclusão aqui, que é importante que vocês percebam nesse exemplo tão simples, é que um sprinkler, um sistema de sprinkler, ele tem que ter um grau de confiabilidade 99% a 100%. Ou seja, quem fabrica não busca 99%, busca 100%. Né? Então, essa é a primeira conclusão importantíssima que talvez muitos aqui não tivessem essa noção. Ok. Falando de sprinkler de uma forma geral. Como é que a gente transforma algo? Agora a gente chegou a um número concreto. Como é que a gente transforma esse número concreto, que ele é concreto em termos de medição, mas como é que eu transformo ele em algo concreto no mundo real? Enfim, no meio nosso de sprinkler, de quem fabrica, entrega e usa, né, o que significa buscar essa certificação, essa confiabilidade, aliás, né, para aquele cara que é o botão que liga o sistema. Imagina, você faz todo um sistema e tem um botão que não liga, ou liga errado. Não adianta, né? Então, de forma bem prática, são esses 3 pontos que tem que funcionar para garantir, quer dizer, quem fabrica tem que garantir esses 3 pontos que estão aqui na tela, para que você tenha sprinklers com 100% de confiabilidade. Primeiro, ele tem que resistir a esforços mecânicos no longo prazo. Os sprinklers, na prática, certificados, eles vão durar mais que a tubulação. Mais do que outros equipamentos, aí eu já não sei, mas dura mais que a tubulação. Né? Sem deformar, sem vazar e sem operar na ausência de calor. Sem vazar. Mesmo, eventualmente, sobre alguns esforços que ele possa ser submetido, e as normas já prevêem isso e ensaiam isso. Segundo ponto, o sprinkler tem que operar na presença de calor, ele não pode deixar de operar na presença de calor. Mas como é que ele deixa de operar na presença de calor? Se o bulbo não estiver intacto, eu vou mostrar aqui essa situação, ele tiver uma fissura, por exemplo, o líquido sai por essa fissura e o vidro não vai derreter no momento que ele precisa para operar o sprinkler, lá naqueles 30 ou 15 segundos em que o calor está bem embaixo dele. E tem que liberar todas as peças. Isso parece uma obviedade, mas se fosse óbvio, não existiria em todas as normas, o LFM, a BNT, ensaio específico para teste de liberação de peças, porque existe o caso de peças que vão se enganchar e vão mudar a distribuição da água em cima do fogo. Tá? E o terceiro ponto,
naturalmente, se o sprinkler resistiu e ele funcionou, por exemplo, numa noite de Réveillon que ninguém estava num prédio comercial, né? A gente não escolhe isso, muitas vezes acontece à noite. Liberou as peças, operou na temperatura certa, no momento certo, agora ele tem que jogar, quer dizer, jogar não, ele tem que deixar passar, gerar ali a perda de carga necessária para uma vazão correta, e essa vazão correta, ao bater no defletor, fazer a distribuição correta da água, né? Então, se um sprinkler atende esses 3 pontos, ele está dentro de um padrão de alta confiabilidade para ser instalado e garantir que ele vai ser acionado e vai acionar o sistema na hora que ele tem que ser, no único momento, no momento correto, que é do foco do incêndio. Tá? Como alcançar isso? Não tem outra forma. Certificação. Vocês vão ver aqui ao longo da sequência, aqui, da palestra, que nem eu, se você colocar, trabalha 15 anos com sprinkler, colocar marcas certificadas, mas tirar todas as marcações, talvez nem eu seja capaz de identificar. Não existe identificação visual de qualidade, né? Você vai, inclusive, achar sprinklers mais bonitos, e os mais bonitos, às vezes, não são certificados. E os mais feiosos são certificados. Isso não é uma regra. Tem bonito também certificado e tem feio não certificado. Ou seja, não tem regra para você aferir qualidade, não tem experiência para aferir qualidade que você precisa realmente de uma certificação. Eu vou explicar. Aqui eu estou colocando só para curiosidade de vocês, que normalmente trabalham com 1000 normas, principalmente as de aplicação, né, projeto, instalação, dentre várias outras, essas normas que vocês provavelmente não conhecem, que são as que especificam todos os ensaios para os sprinklers, né, para todos os modelos de sprinklers. Né? Da FM é a FM 2000, tem a UL 199, tem até uma ISO 6182, que ela não é usada muito na prática, mas todos as certificadoras e órgãos, institutos ajudam a atualizá-la. E tem a nossa ABNT 16400, que passou por uma grande revisão entre 2013 e 2014, teve a sua liberação final em 2015, passou por uma nova pequena revisão em 2018, e agora no final desse ano, daqui a 2 meses, ela vai ser liberada com ensaios para sprinkler em REC e para gaiola de proteção, que não existiam ainda dentro da nossa norma. Mas na parte do produto sprinkler, ela está bem completa no padrão internacional. Vamos lá. Agora a gente vai tentar associar aquelas 3 parâmetros que eu coloquei, né, que um sprinkler precisa ter, né, que é não operar fora da hora, ser resistente, operar na hora certa, dentro da temperatura correta, e no que ele opera, dar passagem correta à quantidade de água e distribuir corretamente, né? O que acontece, como é que as normas foram sendo montadas, né, ao longo de, sei lá, 40, 50 anos. Elas foram exatamente incluindo ensaios que pudessem cercar essas 3 dimensões. Né? Essa distribuição que a gente está vendo na tela aí, dos grupos de ensaio, é uma distribuição que a gente fez na SCOP. Tá? Eu acho que eu já vi uma coisa parecida na UL, provavelmente tem até conteúdo, mas foi uma divisão que a gente, entendendo esse processo, e até se preparando para falar sobre esse conteúdo, organizamos essas 3 dimensões. Por exemplo, a 16400, que tem 17 ensaios laboratoriais, eu dividi ela nessas 3 frentes que tem a ver com aqueles 3 abordagens que eu falei para vocês. A resistência dos materiais, montagem e vazamento e funcionalidade. Vou falar rapidamente sobre cada um para vocês terem a noção do que é ensaiado, né, num sprinkler. E aqui pode ser para um SFR, como pode ser para o K5.6 do exemplo e do começo da palestra. Né? Então, exposição ao calor, bulbo. Nós na SCOP e muitos dos grandes fabricantes, americanos, por exemplo, também asiáticos, usam o bulbo da Job, que é alemão. O bulbo da Job, para quem não sabe, tem mais ou menos no sistema deles, não sei se vocês já viram um bulbo na mão, mas os alemães fazem 800 medições de engenharia. 800 medições de engenharia. Né? Mesmo assim, ele libera esse produto e ele é transportado. Quando ele chega na SCOP, por exemplo, a gente faz, na liberação dos produtos, esse ensaio que é feito
pelas certificadoras. É um ensaio que a gente aquece o bulbo. Vocês vão ver nas figuras que vão aparecer aqui na frente, repare que no bulbo tem uma bolinha, é uma bolha de ar. Todos os bulbos têm uma bolha de ar. Né? Então, quando você aquece esse bulbo, e é um ensaio que a gente faz em 100% dos sprinklers que a gente libera, e é feito nas auditorias, essa bolha tem que sumir. Se ela não sumir a uma determinada temperatura, naturalmente longe da temperatura de acionamento do bulbo, se ela não sumir, significa que esse bulbo não está íntegro. Ele tem que ser descartado, porque ele pode ter uma microfissura invisível a olho nu. O ensaio de choque térmico e os outros que vocês veem o nome aí, resistência ao impacto, resistência ao calor, resistência à vibração, resistência à corrosão, são ensaios que vão judiar do sprinkler, de toda forma. O ensaio de vibração dá até nervoso ver. Você bota numa máquina vibratória, uma frequência alta e vai embora. Deixa lá 25 horas, tem ensaios que são 2 dias, 3 dias. Ele fica vibrando. Né? O ensaio de corrosão também fica sob uma névoa salina durante um tempo. O ensaio de impacto, choque térmico, você bota 0 grau, depois bota no calor, depois bota 0 grau de novo. Então você faz um uso e abuso, que é o termo em inglês, do sprinkler. Depois você coloca todas essas amostras no ensaio que está aqui nesse grupo de montagem e vazamento. Eu já vou explicar porque, na verdade, esses são 2 ensaios que são sempre utilizados para confirmar que o sprinkler que foi judiado lá na resistência dos materiais, ele ainda é capaz de manter o sistema de fechamento intacto, que são os ensaios de estanqueidade, vocês estão vendo ali, dentro de montagem e vazamento, e de resistência hidrostática. No ensaio de estanqueidade, você coloca esses sprinklers, dentre outras amostras que não são judiadas, mas que são específicas desse ensaio, numa pressão de 30 quilos. Pressão de trabalho, né? Pressão de equilíbrio, se não me engano, aí dos sistemas estáticos, em torno de 10 a 12 quilos. Né? Você testa a 30 quilos. Depois de todos os ensaios de resistência dos materiais, você coloca o sprinkler a 30 quilos e ele não pode vazar. Depois você coloca esses sprinklers no resistência hidrostática. Resistência hidrostática, a ideia é forçar por pressão esse sprinkler para ver aonde que ele vai romper. Sprinklers sem certificações, uns bem vagabundos que a gente conhece, eles vão romper no braço do sprinkler. Os sprinklers, todos os sprinklers certificados, eles vão romper, na verdade, num lacre que é para evitar vazamento. O máximo que acontece é esse lacre dar uma deformada. Agora, sabe qual é a pressão que é testada na resistência hidrostática, que é para forçar mesmo? 48 quilos. É 4 vezes mais pressão aí de trabalho, né? A pressão estática de trabalho. Enfim, na verdade, quando ele chega a 48, é permitido, ou até um pouco antes, que ele vaze. Né? Mas, na verdade, existe um ponto anterior, se não me engano, 35, a partir dali ele pode vazar. Muitos não vazam, chega a 48 e não vazam. Né? E não rompem e nada acontece. Então, esses ensaios de resistência dos materiais são sempre depois seguidos dos ensaios de estanquidade e resistência hidrostática. Nesse grupo de montagem e vazamento, você também tem um teste de vazamento por 30 dias, você pressuriza a 20 quilos e deixa 30 dias sob pressão. Depois faz de novo a estanquidade e o hidrostático, só passa na norma se não vazar em situação alguma como essa. Situação de vácuo, resistência ao vácuo, isso pode acontecer se você muitas vezes vai esvaziar a coluna, você pode eventualmente estar gerando vácuo, né? Então, coloca assim vácuo, depois testa se ele está vazando, se não está. E resistência ao golpe de ariete, situações que vão ocorrer no mundo real. No laboratório, uma sequência de golpe de ariete em cima do sprinkler durante um tempo, uma frequência alta, realmente um esforço muito grande, para depois testar se ele está passando na estanquidade, na resistência hidrostática. Então, são todos testes de muita resistência que vão atender exatamente aqueles 2 primeiros pilares que eu expliquei para vocês, que é da resistência e que é de não operar antes da hora, de não vazar, né, do bulbo não ter fissura, enfim. E o terceiro grupo, isso não é separado dessa forma não, tá? Dentro das normas vocês vão ver uma outra organização.
Eu botei nesses 3 grupos para facilitar aí a conexão com o aprendizado aqui do conceito de confiabilidade. A funcionalidade, portanto, então é o seguinte: esse sprinkler tem que funcionar. Para ele funcionar, ele tem que romper na temperatura certa, né? Então, as normas especificam, por exemplo, para o bulbo de 68 graus, pela norma, o bulbo pode estourar entre 65 e 71. Não é 64,9 nem 71,1. Se for 64,9 a 71,1, toma uma não conformidade e não consegue a certificação ou a manutenção. Tem que ir à luta. E isso eventualmente pode acontecer. Eu vou explicar mais à frente. Funcionando na temperatura correta, existe um outro ensaio, eu já tinha citado ele antes, que é o do funcionamento. É um ensaio específico para que na auditoria tenha certeza que todas as peças móveis, né, quais são as peças móveis? É o bulbo, é um suporte do bulbo chamado obturador, e uma peça que o obturador fica assentado, que é o elemento de vedação, né? Normalmente uma mola prato angulada com teflon, que ela vai apoiar na base do sprinkler, no rebaixo do sprinkler, onde a água fica assentada, né? Então, essas 3 peças têm que ser expulsas. Pode acontecer de não expulsar, e se não expulsar, ela impacta no resultado do próximo ensaio, que é a distribuição de água. O ensaio de distribuição de água é um ensaio interessantíssimo, eu considero, com a minha experiência, um dos mais complexos para se atingir os resultados. É um ensaio onde você coloca 4 ou 6 sprinklers, e aí depende do modelo e do teste, varia algumas pressões e algumas vazões, e as normas vão dizer o seguinte: você coloca caixas de água para recolher a água embaixo, e as normas dizem o seguinte: olha, cada caixa tem que ter no mínimo tantos litros, e na média você tem que recolher tantos litros. É um teste de densidade, né? E as caixas que são estipuladas, as quantidades, têm que atender a esses critérios. Imagina que se uma peça fica enganchada na saída do defletor, ela vai mudar esse perfil, né? E o perfil que foi definido em norma, que foi estudado com base em acidentes que ocorreram, né, com históricos de acidentes e experiências feitas em laboratórios para se chegar aos parâmetros dos ensaios, é para que o fogo seja apagado, né? Então, o ensaio de funcionamento é isso, para ver se as peças são todas jogadas longe. E o ensaio de distribuição é esse que eu expliquei para vocês, e é um ensaio muito interessante, porque é o ensaio que define o design do sprinkler. Aquela cara dele lá, não o diâmetro em si, mas o braço, o desenho do braço, a altura do braço, né, o desenho do defletor, o ângulo do defletor, o diâmetro do defletor, né? Tudo é o ensaio de distribuição que define. Porque, no final das contas, se vocês pensarem, quando o sprinkler funciona, o que sobra? O que se espera do sprinkler? Que ele jogue água na quantidade certa e na distribuição certa. Só sobrou o corpo e o defletor, que é o design do sprinkler. Isso é definido somente por esse ensaio. Isso é bem interessante. O ensaio de sensibilidade térmica é aquele que vocês vão poder dizer se um sprinkler é resposta rápida ou resposta padrão. Esse ensaio atualmente consta na norma brasileira, mas não existe laboratório no Brasil que faça esse ensaio. Então, a gente tem que enviar as nossas amostras selecionadas lá pela norma que for, seja o LFM ou a BNT. A FM é feito na FM e os da UL e da BNT a gente faz no laboratório da UL nos Estados Unidos. É um ensaio com um túnel de vento controlado, a velocidade, controlado a temperatura, e você desce o sprinkler nesse túnel de vento e ele contabiliza o tempo de operação. É um pouco mais complexo que isso, mas no final das contas é isso. Você vai definir o tempo de operação e aí dentro de alguns gráficos estabelecidos se é resposta rápida ou resposta padrão. Tem uma outra classificação, mas vou entrar aqui em detalhes agora. E o último ensaio é o ensaio que está associado ao fator K, né? Que relaciona ali a perda de carga com a vazão, né? Então, o fator K ele é um teste essencial para a funcionalidade, né? Muito associado à questão da distribuição. A gente, quando projeta o sprinkler, projeta o fator K, né? Projeta o furo, né? A usinagem do furo, e depois vai desenhar dali para cima, do furo para cima, dos braços para cima, é o design que está associado à distribuição. Enfim, agora vocês entendem
no caso aqui também dessa nossa norma brasileira, são 17 ensaios, a FM, se eu não me engano, tem 25, a UL um pouco mais ou um pouco menos, porque são ensaios muito específicos para áreas de muita agressividade, a corrosão ou eletromagnética, então são ensaios específicos, mas os ensaios para a maioria dos sprinklers que são usados em armazenagem, em indústria e em edificações, passam por esses ensaios, esses 3 grupos que cercam aqueles 3 parâmetros que, se atendidos, garantem a confiabilidade de 100% de um sprinkler. Mas tem um ponto interessante que provavelmente muitos de vocês que não estão acostumados, e a maioria, né, com o processo fabril, ou em pensar nisso, porque vocês não precisam pensar nisso, né, você precisa ter um sprinkler que funcione, projeta ou compra para instalar e ponto final. Mas é importante vocês saberem o seguinte: um processo de certificação não é só, aliás, é um erro considerar que você pode pegar amostras de uma fábrica qualquer e passar nos ensaios. Isso é um erro gravíssimo na área de sprinkler. Não é por amostra que se certifica sprinkler. Sprinkler, bem mal comparando, é como se fosse um fósforo como um produto fabril. O fósforo você não pode testar todos, né? A não ser que você queira quebrar a sua empresa. O sprinkler, da mesma forma. Né? Vocês viram aqui que os ensaios, grande parte, são destrutivos. Como é que você faz isso? Né? Você só pode fazer isso garantindo que o seu sistema de fabricação esteja sob a luz de um controle de qualidade. Né? Então, assim, as certificações sérias, aí eu volto a bater na tecla de FM, de UL, ABNT, VDS também. Vocês olharem aí, pendurado nos sprinklers da Viking, da Tyco, da Reliable, Victaulic, o que tiver de marca lá, normalmente usa esse processo que eu vou explicar, que é mundialmente conhecido como modelo 5 de certificação, que é um modelo onde você faz os ensaios laboratoriais em amostras, vou arredondar para cima, tá? Muito para cima, em 1% do que você produz, e você faz a certificação, de preferência ISO, né? ISO 9001, do processo produtivo. Você precisa ter uma garantia que o seu processo produtivo, da sua fábrica, vai fabricar os 99% que não passaram pelos ensaios, igual aquele 1% que foi ensaiado. Se você não fizer isso, você não tem uma certificação de produto, ou pelo menos não tem uma certificação séria. No Brasil já se certificou por amostra, porque no Brasil, para início de conversa, não tem nem exigência de certificação, que é uma piada. Como um amigo nosso do mercado gosta de dizer, você diz que é obrigado a usar o cinto de segurança, mas você pode usar um cinto de segurança feito de papel, porque não está especificado qual é a qualificação do cinto de segurança. Com o sprinkler é a mesma coisa. Né? E existem ainda falhas que conectem a legislação à norma. E já se buscou no Brasil fabricar sprinkler por amostra. Né? Isso não existe. Eu não vou dar nomes aqui que não interessa, mas assim, esse mesmo processo que foi feito por essa indústria de buscar especificar sprinkler por amostra, naturalmente não foi em nenhuma dessas empresas que eu estou citando como certificadora de referência. Tempos depois eu fui ver um modelo desse sprinkler com latão e um modelo desse sprinkler com Zamac, né, que é um metal que derrete a 600 graus. Ou seja, o sprinkler derrete antes de... o fogo começa, ele derrete. Né? Então, por quê? Porque não havia nessa fábrica, na certificação, um controle do processo fabril. Então, você passa no laboratório e aprova algumas amostras e depois você entrega para o mercado que você quiser. Não é assim. Então, é importante vocês entenderem. E aí eu conecto com essa informação que está na tela, vocês devem ter lido já, que é uma informação que é de exclusividade da Scop ter produzido esse conhecimento, essa informação, mas com certeza esse número que está na tela se aplica a todos os fabricantes que fabricam sprinkler certificado. Né? Por quê? Por ocasião aí do concurso do ISB, do Instituto Sprinkler Brasil, nós inscrevemos um trabalho para falar da norma brasileira, que na época de 2015 estava saindo. Então a gente fez um trabalho explicando cada ensaio, o que ele ensaiava de cada parte do sprinkler. Para isso, a gente teve que levantar todos os processos que envolviam, desde pegar a matéria-prima a sair um sprinkler pronto. Nós chegamos à conclusão que são 150 processos. Só que dos 150, estou arredondando, né? 30 é processo fabril.
Todos os outros são processos ou de controle de qualidade, ou de controle de ferramenta, ou de controle de parâmetro, né, da ferramenta, ou do instrumento de medição, ou de algo dimensional do Sprinkler. Então, estamos falando aqui de 120 processos que garantem a qualidade. Quando eu vou tratar de uma certificação, vejam, eu não posso pegar amostras. E você pode pegar as amostras, mandar fabricar em algum lugar e entregar, né? Mas como que você tem a garantia que 150 processos que envolvem a fabricação de um sprinkler estão corretos, estão sendo feitos de forma correta, os instrumentos estão sendo aferidos, estão sendo medidos de forma correta, né? Então, esse é um ponto crucial para vocês saberem. Nessas certificadoras, a exigência é modelo 5, certifica-se e garante que o processo produtivo tem qualidade. Isso é feito com certificação, com verificação, com procedimentos, com ITs internas, com registro dos procedimentos, né? Só por curiosidade, isso eu não posso falar sobre as outras fábricas, mas a Scop ela faz alguns processos que a gente chama de autocontrole, né? É uma exigência da ABNT. Mas que é o quê? Por exemplo, a gente testa todos os nossos sprinklers já montados naquele ensaio do bulbo que eu falei, para a bolha sumir, e em todos eles a gente faz um teste de estanquidade antes de liberar o mercado. Então, é uma decisão que a gente tomou interna, né? Isso não é obrigatoriedade, mas é uma preocupação que a gente teve. Enfim, dito isso, volto a afirmar para vocês essa questão de que a qualidade ela é completamente visível, oculta aos olhos do mais experiente profissional do mercado, tá? E aqui, para ilustrar e juntar o que a gente vem falando, né, do Sprinkler, confiabilidade, aqueles 3 parâmetros que eu mantenho na tela, e os ensaios, aqui um desenho para facilitar vocês visualizarem como que esses ensaios todos cercam o Sprinkler. Aí está um modelo de Sprinkler. Vejam lá a bolha que eu falei, está bem no topo ali do bulbo. E vejam que interessante que a gente só foi concatenar bem essa ideia quando escreveu o projeto lá para o ISB, que dos 17 ensaios, tem 14 ensaios que testam fechamento. Os mais detalhistas vão somar 14 com 2, com 6 e falar, pô, mas não dá os 17. Não é isso. Tem ensaios que testam mais de uma dimensão, né? Então, tem ensaios que em teste vão testar fechamento e sei lá, parte da liga metálica. Então. O importante é que, qualitativamente, grande parte dos ensaios está olhando muito para o sistema de fechamento. E dentro desse sistema de fechamento tem uma das qualidades ocultas mais incríveis, né? Inclusive, nesse sistema de fechamento, que eu passo a mostrar nessa tela aqui para vocês, que aí eu começo a mostrar alguns dos exemplos do que é a qualidade. Você já deve ter se tocado quanta qualidade tem aí oculta, né? E simplesmente olhando um Sprinkler não tem menor noção do que existe. Mas eu vou dar alguns exemplos mais práticos e curiosos, né? Inclusive, antes de explicar essa questão aqui do fechamento, né, eu vou dar só um exemplo para vocês. Não sei se a minha setinha aparece aqui. Aparece aqui, Marco? Aparece? Nesse ponto aqui, Parece. vejam que a gente tem o parafuso, o bulbo, o obturador, que é o suporte, esse suporte aqui. E esse suporte ele assenta aqui no que eu falei, que é uma mola prato angulada com teflon. E ela vai se assentar aqui Vejam que aqui tem o corpo, ele vem com um dente, é uma pequena usinagem. Então, esse sistema todo, ele aqui faz a vedação, né? Só para dar um exemplo daquilo que eu falei, do quantidade de processos fabris e controles. Quando você vai fazer esse rebaixamento numa máquina de usinagem, a ferramenta entra e faz ali o corte, faz esse rebaixamento. Esse rebaixamento ele tem um parâmetro de qualidade que a gente mede, porque ele vai receber esse elemento vedante e ali, nessa interação, não pode ter falha, porque é ali que a água está. Se tiver um espaço para a água passar, ela vai passar, né? Então, esse rebaixo tem um controle de qualidade nosso, né? Agora, então, esse é o parâmetro fabril, fazer o rebaixo. Agora, quem faz o rebaixo? Uma ferramenta de corte. Para quem não conhece, tem um biquinho e entra lá e metal cortando metal, né? A gente tem que descobrir, e a gente tem esses parâmetros, quantos rebaixos, com o padrão de qualidade que a gente estabeleceu, aquela ferramenta consegue fazer.
Porque depois ela perde o fio, igual faca, né? Ah, ok. E aí depois você tem que fazer o quê? Um novo tratamento nessa ferramenta ou fazer uma nova ferramenta. Só que para essa ferramenta alcançar lá no resultado final o processo que você quer de qualidade nesse rebaixo, né, eu tenho que ter uma dureza, Rockwell, para quem conhece, né, uma das medições, na ferramenta de corte. Eu não posso fazer uma ferramenta de corte fora do nível de dureza do metal que a gente estabeleceu, porque senão ela não vai dar lá, digamos que uma ferramenta faça 5.000 peças, garantindo a qualidade. Se eu não controlar a dureza dessa ferramenta, ela não vai fazer 5.000. Pode ser que ela, lá pelo 2.000 peças, ela já perdeu o fio e começou a fazer um rebaixamento sem qualidade. Aí eu vou penar lá na frente, porque na hora que eu fizer o teste de estanquidade, eu vou ter peça vazando demais, né? Isso porque a gente faz o autocontrole. Então, assim, só para vocês terem um exemplo de um processo, como que ele traz uma série de outros controles para que você tenha certeza do que você está jogando para a próxima etapa fabril e depois para o mercado. Tá? Falando desse processo específico do fechamento, que tem tantos ensaios em cima dele, eu botei até umas setinhas ali para apontar os ensaios que ele tem impacto ou são impactados. A gente foi descobrindo ao longo do tempo a importância de se controlar o torque do parafusinho. O parafusinho está aqui. Está aqui, não dá para ver nessa foto, mas aqui dá no corte mais ou menos. É um parafuso que a gente, se você com uma chave Allen fecha ele. Não é assim no processo fabril, claro. Uma parafusadeira calibrada e tudo. Mas é que o que eu digo, o furo é nesse formato. A gente foi descobrindo que o torque dado ele tem uma importância essencial no resultado de vários outros ensaios, que são exatamente os 14, ou vários ensaios, vamos dizer assim, que testam esse sistema de fechamento para garantir que ele vai romper na hora certa, para garantir que não vai vazar na hora errada, para garantir que as peças vão sair, tudo aquilo que eu expliquei antes, né, vai depender muito desse torque certo. Né? A norma brasileira não mede o torque e nem a força. Vejam que na tela eu coloquei a força. Né? A FM, por exemplo, e a UL, se eu não me engano, eles têm lá um instrumento para medir qual é a força que tem dentro desse sistema depois que ele é fechado. Né? E hoje os parâmetros que existem é que essa força ela deve ficar entre 550 newtons e 650 newtons. Né? Vocês que estudaram engenharia ou pelo menos o ensino médio sabem que 650 newtons significa um peso de 65 quilos. Na média, estamos falando que dentro de um sprinkler, a força que existe entre essas peças equivale a um peso de 65 quilos. Peguem aí um filho que já deve estar na adolescência, né, para estar com 65 quilos e sintam o que é 65 quilos ou 60 quilos no colo. Essa é a força interna dentro de um sprinkler. E a gente foi descobrindo que, de acordo com o tipo de bulbo, o tipo de obturador, o tipo de elemento vedante, né, e o rebaixamento nessa peça do corpo do sprinkler, seja qual for o modelo, são interações diferentes que geram forças diferentes. Se você tem um diâmetro menor, essa arruela aí de vedação ela é um pouco menor, é um pouco mais dura. Então a interação de força, a relação entre o torque e a força são diferentes. Eventualmente, para eu ter em torno de 600 newtons num modelo, eu vou ter que fazer um torque um pouco mais baixo. Se eu tiver em outro modelo, pode ser que eu tenha que fazer um torque mais alto, mas eu tenho que ficar nessa faixa de força interna que, no final das contas, garante o sucesso nos ensaios. Né? E vejam o seguinte, eu não sei quem tem sensibilidade para torque. Esses torques que eu estou colocando aí, que são reais, são torques muito baixos. É difícil até encontrar, né, ferramentas, torquímetro, para a gente poder medir esse torque. Né? São torques muito baixos. São torques baixos que geram forças altas de interação. E aí tem uma grande qualidade oculta, grandíssima, que garante o resultado nos ensaios laboratoriais e garante toda a confiabilidade naqueles parâmetros que a gente vem conversando aí desde o começo. Conversando não, eu venho expondo para vocês aqui desde o começo da apresentação. Certo? Aqui é uma exemplificação muito clara. E aí, olha que interessante. Nesse gancho aí do sistema de fechamento, você imagina os produtos que não têm controle, esses controles que eu estou dando para vocês aqui, é o controle que
que essas grandes fábricas têm. Pode ser mais automatizado, mais rápido, mais evoluído, mas tem que fazer esse controle, todos esses controles. Você imagina que você tem lá um fabricante de sprinkler sem certificação, e é bom vocês saberem que no Brasil, mesmo nessa crise, nessa redução do mercado, entraram pelo menos 250 mil sprinklers sem certificação, alguma vagabundo mesmo. Já chegou a entrar mais de 500 mil, enquanto a legislação deixar essa perna aberta vai acontecer. Mas, enfim, imagine sprinkler sem certificação. Não acontece na área de armazenagem. Já botaram para dentro, mas é muito pouco. E, enfim, vocês da Chubb e das outras não vão deixar passar fácil, como acontece nas edificações mais simples. Mas, enfim, o que eu ia dizer é o seguinte: uma fábrica que faz um sprinkler não está preocupado com a qualidade, nem sabe o que é, sei lá. A única preocupação dela vai ser o quê? Fechar o sprinkler, para ele não vazar. Você vai instalar, ele não vai vazar. E um abraço. Quem é que vai descobrir depois que ele não funcionou, que ele não tinha... Não tem essa preocupação, né? Enfim, não quero deixar de dizer, inclusive, que assim, quando você coloca o sprinkler não certificado, você não está sendo infringindo a lei, você não está sendo ilegal, está sendo só imoral, né? Porque no mercado de proteção contra incêndio, você fazer isso é um absurdo. Mas é isso aí, isso acontece. O que eu quero dizer? Você imagina, voltando aqui à parte técnica, essa fábrica ela vai se preocupar em fechar o sprinkler para ele não vazar. E vai querer usar o quê? O máximo de força para não quebrar ali, mas para não vazar. Só que o que acontece? Quando você coloca, olha só essa relação de torques muito baixos com forças muito altas que são geradas. Isso aqui são dados que eu estou colocando para vocês que são bem aferidos nas nossas certificações da FM e são torques que a gente afere nas nossas ferramentas, os torques e as forças. Se você botar um torque um pouco mais alto, de 1 newton, de 1,5, você vai gerar uma força em cima do bulbo. E pode acontecer esse evento que eu estou mostrando para vocês. Eu acho que fabricantes todos conhecem isso. Eu não sei até que ponto isso é um conhecimento muito popular, mas é o fenômeno do strutting. Eu já falo há muito tempo sobre isso, e tem gente que fala também, mas então não sei até que ponto vocês conhecem. Mas o strutting, ele é uma microfissura tardia. Lembra que tem um ensaio em todas as normas para prevenir a microfissura, mesmo em bulbos fabricados com altíssimo nível de qualidade, como o da Job. Pois é, existe esse ensaio, eu descobri com a própria experiência que os ensaios existem, todos eles têm motivos. Tudo que está desenhado nos ensaios é para seguir como está lá, porque ali traz muita experiência. São experiências de décadas de acidentes, de conclusões que se tiraram, e aí aconteceu um novo tipo de acidente e aquelas conclusões precisavam evoluir. E a evolução dos acidentes, da descoberta dos acidentes, trazem conhecimento que se transformam em ensaios, que se transformam no desenho dos ensaios dos parâmetros técnicos, né? O que acontece? Quando essa fábrica coloca um excesso de força, eventualmente, digamos que ela até faça o ensaio, tá? O ensaio do bulbo, eventualmente até passa no ensaio naquele momento. Mas com o tempo, o strutting ele é um evento que, pela sobrecarga, ele vai evoluindo uma microfissura e você passa até ao longo do tempo, porque o sprinkler pode ficar lá 10 anos, 5 anos, uma microfissura que você não sabe que apareceu. E na hora que precisar do sprinkler, ele não vai funcionar e você não vai saber identificar isso, né? Você, o profissional, o fiscal, né? Ou seja, o fiscal de campo, seja quem faz o comissionamento, seja o corpo de bombeiro, não vai identificar. Então, isso aí é uma falta de qualidade invisível. Fechando, então, aqui o processo do que eu falei para vocês, um desenho esquemático. Você tem o projeto, onde tem lá o design. A gente projeta o sprinkler, quem trabalha com sprinkler certificado, você projeta um sprinkler a partir da norma. Você não projeta um sprinkler e aí você vai submeter a norma. Você projeta o sprinkler a partir da norma. Aí você vai trabalhar todos os parâmetros de qualidade para a fabricação e de montagem para garantir esses parâmetros que eu falei para você. Aí, uma empresa de terceira parte, seguindo esse modelo 5, vai auditar o seu processo de produção, você tem que ter todo o material, quem tem ISO 9000 sabe, 9001, todo o material, apresentando todo o seu processo produtivo, todos os seus controles, todos os seus registros, e os ensaios são feitos, né? Então, esse fechamento todo que eu falei do processo produtivo, dos ensaios e das normas, se fecha
E a certificação vem a partir de uma auditoria de terceira parte, que ocorre com frequência, anual ou semestral, dependendo do número de modelos que se tiver, ou do número de certificadoras. A Scopy, por exemplo, se submete a 3 certificadoras, né? O LFM e a BNT. Você tem o tempo inteiro um processo de auditoria, o que é super saudável. Para a própria fábrica ter uma auditoria externa e para o mercado. Você garante essa entrega de produtos. Então, chegando ao fim aqui da palestra, faço um resumo aqui do que a gente poderia entender aí de qualidade visível, falta de qualidade visível e invisível, né? Qualidade é o motivo da palestra, ela não é visível. Você pode ter uma falta de qualidade visível, como eu citei aqui o Zamac, que é o metal que se faz aqueles chaveiros de brinde, quando a gente viaja e traz o chaveiro lá de fora. É aquilo ali. Se vocês tiverem dúvida, é muito simples. Raspem um sprinkler. Se ele tiver douradinho por dentro, ele é feito de latão, ele é ok. Se ele tiver cinza, é Zamac, entrou pelo cano. E isso acontece, tá? Isso tem no mercado brasileiro, infelizmente. O O-ring é um elemento vedante que já foi cortado do mercado há, sei lá, décadas, talvez. Nem sei se os bicos sem certificação ainda usam isso, porque é uma falta de qualidade tão visível, né, que acaba criando problema. Talvez isso não aconteça mais. Mas o O-ring foi proibido porque ele começava a colar e na hora de eliminar as peças móveis, como eu expliquei para vocês, não eliminava, colava ou não saía, né, o sistema. Enfim, qualidade invisível é o que eu digo, a qualidade não é visível, ela é invisível. Ela está no que eu falei no design. Você não sabe se o design está ok. Se eu pegar um sprinkler da Scopy, tirar todas as marcas e entregar para vocês, para quem sabe que a marca faz diferença, você não vai saber se o design está ok. Se pegar de um sprinkler sem certificação nenhuma e botar do lado, não dá para ser simpático ao sprinkler e achar que a simpatia ao design é a qualidade, né? Então, o sistema de força de fechamento que eu falei para vocês, tudo isso carrega muita qualidade ou muita falta de qualidade, né? O strutting é outro exemplo de uma falta de qualidade invisível. Mesmo que você faça um ensaio, como eu disse, né? Se você não estiver calibrando o teu torque de fechamento e sendo auditado, um dia vai acontecer o problema e vai estar todo mundo longe. Quem projetou, quem fez o sprinkler, só vai sofrer o cliente final lá na ponta. Enfim, a única forma, aí eu volto àquela tela inicial para poder fechar e valorizar aí esse processo. Acho que fica claro com esse percurso que eu fiz, que essa questão de certificação de sprinkler não é, como já se tornou em alguns mercados, não sei citar quais, mas esculhambou-se um pouco a questão de ISO ou de controle de qualidade. Em sprinklers não é, né? Nós, infelizmente, brasileiros, temos a mania de diminuir o produto nacional. É claro que tem porcaria, como tem em todos os lugares. Mas, assim, nós não teríamos como ter produto certificado, mediante uma auditoria da FM, da UL, da própria BNT, que hoje está com uma norma num nível realmente muito mais alto nos últimos 7 anos, né? Então, assim, a única garantia que se tem é boas empresas de certificação. Diria que elas são as mais importantes, né? Onde tiver a marca delas, onde você pode consultar, se vocês entrarem em sites específicos da FM, da ULBNT, vocês acham as empresas que estão... Aquilo que vale. Está lá no site deles. Também pode ter o certificado, mas certificado tem sprinkler falso, tem certificado falso, né? Então, assim, se o fabricante está te entregando certificado e ele está no site dessas certificadoras, aquele certificado com certeza é verdadeiro. Então, assim, a única qualidade visível são as marcas e as empresas certificadoras. Aí vocês podem ter certeza que o que está saindo da fábrica tem 100% de qualidade. Eu não sei se, Marco, eu posso falar alguma curiosidade aqui, como é que está o tempo. Estamos 3 horas, mas pode comentar. Não, vou fazer só então um comentário rápido, que por que eu digo na porta da fábrica? Porque tem o transporte e tem a instalação, né? E existe um grande problema no processo de instalação, que o usual é o problema que acontece no campo, um vazamento,
é apontarem o dedo para o fabricante, né? Que a maioria dos casos nunca foi do fabricante que tem certificação, né? Como eu falei, o processo de fechamento, aquele equilíbrio do fechamento de um sprinkler é essencial, né? E acontece muito a instalação em que não se usa a ferramenta correta, no ponto correto, usa-se uma chave de grifo no braço. No que você torceu um pouco o corpo, você acabou com todo aquele equilíbrio que foi testado por 14 ensaios, que tem controle de qualidade em cima dele. Então, isso aí é um problema muito sério que vale a pena ser verificado para quem está no campo, né? A gente desenvolveu, inclusive, um vídeo que eu coloquei aqui, eu vou deixar na tela aqui um pouquinho para vocês, quem quiser pegar esses QR Codes. Esse primeiro vídeo é exatamente um vídeo que a gente fez sobre esse processo de instalação. Eu fui a campo, porque a gente teve um problema sério, e eu descobri que o problema é que muitos instaladores não sabem passar o Teflon corretamente. E ao não passar o Teflon corretamente, eu cheguei a pegar instalador fechando o sprinkler com pé de cabra, quebrando ferramenta, né? Então, depois peguem esse QR Code desse vídeo aí, que a gente passa o Teflon na direção certa, fecha o sprinkler com a mão e dá, se eu não me engano, uma volta ou uma volta e meia com a chave e bota 30 quilos no sprinkler, para mostrar que pode tratar com carinho, que ele vai segurar. Não adianta brutalidade, né? E esse segundo QR Code também estou deixando na tela para quem quiser pegar. Ele é o caso do side by side da BSPK, que mostra um ambiente pegando fogo sem sprinkler e um pegando fogo com sprinkler e o sprinkler operando. E esse último QR Code aqui é um e-book que a gente fez, em que a gente avalia como que essas mudanças da pandemia fizeram com que os ambientes sejam usados de forma diferente. A própria Chubb, se eu não me engano, nesse vídeo aparece algo que o Cícero comentou, estudando quais são os riscos dentro de casa, do home office e tal. Então, aqui é um material que a gente criou para analisando o mercado de incêndio à luz dessa mudança dos novos usos dos ambientes, né? Seria positivo, é uma visão positiva dos novos usos dos velhos ambientes. Isso pode gerar muito trabalho para a gente, tá? E lá no site da Scop, se vocês forem na barra do site, vocês vão ver as marcas da FM, da UL, da BNT, dentre outras. Se vocês clicarem nessas marcas na barra do site da Scop, a gente botou o link direto para as certificadoras, para a página das certificadoras, onde vocês podem consultar os fabricantes. Não é a página de propaganda nem institucional, é a página onde vocês vão consultar quem são os fabricantes de quais produtos que estão cadastrados lá. É isso. Mais uma vez, obrigado, Marco, Chubb, e eu espero que esse registro sirva aí bastante para quem assistiu e para todo mundo que vai um dia assistir essa gravação. Diga não ao sprinkler tampão. Sprinkler tampão é o apelido que eu dou a esses sprinklers que, na verdade, só tampam o buraco. Não são sprinklers. Obrigado. Legal, legal, Felipe, legal, obrigado. Realmente é bem interessante, né, ver toda a complexidade do mundo da certificação. Realmente é bem interessante para ter qualidade no sistema, né? Realmente bem bacana. Eu tenho uma pergunta e um comentário aqui por enquanto. Pessoal, se tiver alguma coisa, pode mandar aqui no chat, tá? É um pouco do que você comentou, acho que eu vi algumas imagens aqui no último slide, com relação às normas europeias, né? As normas europeias não validam a aprovação de sistemas de sprinklers. A gente comenta muito das normas americanas e brasileiras, né? Eu comentei realmente as normas que são mais utilizadas no Brasil. O mercado de sprinkler, o mercado mais forte é o mercado americano, né? Inclusive, no levantamento que a gente fez de quem fabrica com certificação, a gente fez só o estudo da FM, se eu não me engano, você vai ver que, por exemplo, a Scop ela fabrica K5.6, K8, K11. Na Europa e na Ásia tem empresas que fabricam só o K5.6, algumas poucas fabricam o K5.6 e o K8. As únicas que fabricam toda a linha são aquelas 4 e as 3 principais que atuam aqui no Brasil, que é a Tyco, a Viking e a Reliable, mas tem a Victaulic, tem a Globo, se não me engano. Eles são os únicos, então assim, são muito fortes. E a FM e a OL passam a ter muita
influência. Mas eu vejo muito nos sprinklers deles a VDS, por exemplo, que é alemã, né? E que não marca bobeira. Legal. A gente não usa essas Então, referências onde estão os aqui. fabricantes, né? Os fabricantes estão lá, ajuda a ter É, esse envolvimento, né? é normal, assim, mas eu tive experiência com outras soluções, principalmente na Alemanha, e o padrão é altíssimo nesse mesmo sentido. Legal. Tem um comentário do Sávio aqui, que ele falou que no estado do Espírito Santo estão cobrando a certificação dos sprinklers. Isso está previsto na NT01, na parte 6 ali, checklist dos sistemas. Não fui muito procurando muito essa norma, mas é uma informação interessante para a gente pesquisar e já ter uma introdução aí dessa necessidade, né? Desse requisito, né? Sim, bom, a gente sabe que as legislações mudam, né, de estado para estado, mas a gente tem até um conteúdo lá no site da Scop, eu não vou saber dizer agora qual é, em que, na verdade, a gente começa a pegar a lei federal, lei estadual, portaria, IT do Corpo de Bombeiros. Se você amarrar isso tudo, inclusive direito do consumidor, você vai ler nas entrelinhas que é obrigatório usar sprinkler certificado. Mas não está escrito dessa forma. O cara cita uma norma que cita norma que cita norma que chega na 16.400. Nem o Corpo de Bombeiros sabe disso, ninguém sabe disso. Então, isso está muito nas entrelinhas. Mas há uma preocupação na hora de tratar, porque você não vai tratar a nível de legislação só de sprinkler, né? Vai se tratar do sistema, dos sistemas de sprinkler. E você tem uma série de produtos, por exemplo, que no Brasil não tem nem norma. Não tem norma de válvula de governo, por exemplo, né? De chave de fluxo. E aí existe um real problema que eu vou impor uma norma, vou impor uma lei e vou quebrar as empresas que existem. O processo seria, pô, vamos começar isso, vamos trazer as empresas juntos e vamos falar só, você tem um tempo, mas isso não acontece. O mercado de sprinkler tem uma coisa muito específica, ele tem um fabricante nacional certificado, tem concorrentes internacionais certificados. Isso não é um problema para o mercado de projeto, nem de seguradora, mas como a gente não consegue tratar o sprinkler separado na legislação, fica no bojo do incêndio, a gente vai dançando nessa. Mas o mercado específico do produto sprinkler, não digo do sistema, do produto, ele estaria preparado para uma legislação obrigar. Isso seria muito bom para o usuário final, que é isso, ele vai ficar protegido pelas marcas de qualidade. Ponto final. Ninguém tem a obrigação de saber. Imagina hoje você tem algumas ETs até que falam assim, não, você tem que testar o sprinkler nisso, aquilo. Aí o cara vai entregar a obra e o bombeiro vai exigir que ele faça ensaio de sprinkler. Isso não existe. Não existe. A certificação é para isso. Ainda está muito, muito bagunçado, muito fraco ou desinteressado, não sei. Rolado Exatamente. esse A processo. gente vai acompanhando, não tem jeito. Acho que é isso aí, não tenho mais nenhuma pergunta aqui, então queria novamente agradecer o Felipe, agradecer a todos. Lembrando que daqui a pouquinho, às 4 horas aqui, a gente vai ter a apresentação do Cícero ali do nosso centro de treinamento, né? Então, conto novamente com a presença de todos. Obrigado, Felipe, obrigado a todos. Não esqueçam no final ali de responder a pesquisa que vai ficar no final automática aqui para todo mundo, tá bom? Muito Obrigado, Marco. obrigado. Deixa um abraço aí para o Cícero e para todo mundo que ficou até esse ponto. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Como é que eu faço para parar de compartilhar? Isso. Você fechou aí para o pessoal?